Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, respondendo aqui algumas questões que me pediram para que quando eu iniciasse um vídeo eu me apresentasse, né? Eu me chamo Abel Pedro, tá? Faço parte da Igreja Adventista da minha região aqui em Recife, Pernambuco, e o meu canal também se chama Abel Pedro. Quando você quiser encontrar, você bota só o nome Abel Pedro, você vai encontrar lá a minha para a minha presença, vai encontrar também essa parte de trás e vai encontrar todo esse cenário que temos aqui. Na verdade é um cenário, né? É a minha sala, a casa da qual eu moro, né? Eu e meu filho. Então, assim, essa semana a lição que nós estamos estudando é sobre gaiola, né? A gaiola. Nós falamos um pouco sobre isso desde domingo. E todo assunto que iremos ver deve ser levado em consideração para o tema central. Então envolve prisões, envolve situações de aperto, e a gente então vem estudando algo sobre esse tipo. E hoje, de forma especial, o tema é um legado duradouro. O que significa a palavra legado, para a gente poder entender? Legado, irmãos, tem duas significações. Se for um termo jurídico, legado é algo que alguém deixa como herança para outra pessoa, tá? No sentido aqui mais espiritual, legado é aquele que nós deixamos para os nossos, como caráter, como personalidade, como aquilo que deixamos, exemplo, é, o meu pai deixou um bom legado para mim, através da sua honestidade, da sua justiça, através de uma vida de integridade. Então, meu pai deixou esse legado para mim. E também tem a ver com, na área acadêmica, com uma pessoa que fez uma boa historicidade na medicina ou na área astronômica, enfim, qualquer uma área podemos ser usado da seguinte expressão: tal pessoa deixou esse legado e isso vai vigorar, ou seja, vai servir de uma herança também para os que vão seguir adiante. E assim sucessivamente. Porém, o texto aqui fará um legado duradouro. A gente poderia então trazer de uma forma mais clara ou uma herança duradoura. E que herança seria essa? O que de fato está sendo tratado aqui? O texto que se inicia está falando da carta de Pedro, né, no capítulo 1 de Pedro, e o verso 6 e 7. Eu falei para vocês no outro vídeo, quando a gente citou sobre Pedro, e eu gostaria de só relembrar mais uma vez. Pedro, quando escreveu a sua carta, ele escreveu para os forasteiros, para os peregrinos que estavam dispersos. E o que me chama a atenção é que ele não escreveu só para os judeus, ele escreveu para os gentios também. Pedro depois, ele considerou tanto judeu quanto gentio um mesmo povo diante de Deus, ou seja, pessoas que precisavam de fato ou careciam da glória, da presença, do cuidado de Deus. E se a gente quando se atenta para essa carta de Pedro, a gente nota de fato a sua conversão, porque se vocês fizerem uma leitura do capítulo 10 do livro de Atos, como no capítulo 11, você vai encontrar lá uma certa, eu posso dizer assim, insatisfação de Pedro para com os gentios. Pedro não aceitava uma pessoa gentílica que entrasse no meio do povo de Deus. É tanto que quando no capítulo 10 ele tem a visita de Cornélio, ou melhor, ele vai visitar Cornélio, perdão, ele vai visitar Cornélio, ele então lá trata o Cornélio com a visão que ele teve do lençol, toda aquela história. Em outro momento, eu conto para vocês, dentro da Bíblia, o significado daquilo lá, com aqueles animais que aparecem, e a palavra que ele tenta, ó Pedro, levanta, mata e come. E alguns atribuem aquilo, ó, tá vendo que agora pode se comer qualquer tipo de animal. Só que o contexto ali é que Pedro, como também alguns judeus daquela época, e uma boa parte deles, consideravam os gentios como pessoas imundas, pessoas desmerecidas. Então, Cristo mostra aquele lençol para dar uma ilustração para Pedro de quem ele iria tratar e deveria ser tornado purificado, ou seja, os gentios, pessoas de outras nações. Eu estou falando aqui só a grosso modo, mas eu prometo a vocês em um outro momento, dentro do meu tempo, a gente estudar sobre o capítulo 10 e 11 do livro de Atos. E nesse capítulo 1 de Pedro, o que me chama a atenção é que Pedro está preocupado com todos. Então eu entendo agora que Pedro de fato se converteu, mudou o seu coração. E está preocupado com os judeus, com os cristãos que estão espalhados, sabe? O termo que é utilizado aqui como dispersos ou forasteiros ou peregrinos tem o significado de aquele que é arrancado de sua casa não por força, não por satisfação, mas forçados a sair. Então eles eram exilados, eles saíram de lá. E quando Pedro escreve a sua carta, ele escreve com essa preocupação, porque eles iriam passar ou estavam passando por provações, e ele chegou a escrever assim, ó:
quando passares por essas provações, não ficais contristados, ou seja, não ficais angustiados, aflitos, não fique desgostoso de vossa vida. E aí ele faz aplicação para quem? Porque Cristo também padeceu por essa situação. E se você for ver aqui no verso 8, do capítulo 1 do livro da carta de Pedro, ele chega a descrever que aquele povo que ele estava escrevendo a carta, eles não tinham tido nenhuma experiência pessoal com Cristo. Eles não viveram com Cristo, mas eles o amaram a tal ponto de poderem receber aquela carta de bom grado. Mas o que me chama a atenção? O que foi que fez com que eles crescem em Cristo sem terem visto? É a vida de que os outros viveram após ele. Foi um comentário que foram feitos deles, de Cristo, após ele. E o que me chama a atenção aqui, e eu queria já fazer o fechamento, que eu tenho feito os vídeos muito extensos, é o seguinte: Pedro aqui, ele deixou esse legado. Agora, o que nos deve levar em consideração é a nossa herança que temos como legado. Deus nos concedeu uma herança duradoura. A vida de Pedro, ao que Pedro escreveu, é tanto que ele escreve duas cartas. Ele escreveu para com que o povo não ficasse desanimado, porque assim como Cristo participou ou sofreu na carne, nós iremos sofrer. E só para vocês terem uma ideia, o povo que estava a quem Pedro descreveu aquela carta, eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam sofrendo caluniação e eles viviam uma vida anteriormente muito depravada. Vocês podem depois confirmar na carta de Pedro, no capítulo 4, e o verso 3 e 4. Ali fala de vários pecados que eles estavam vivenciando, que eles tinham praticado no passado, mas que agora foram convertidos. E aqui me chama a seguinte atenção. Nós, às vezes, quando nos convertemos, né, em alguns casos, quando os novos pessoas se convertem, muitos de fora falam assim: pá, rapaz, fulano, rapaz, daqui a pouco volta para a bebida, daqui a pouco volta a viver a vida que vivia dissoluta, daqui a pouco volta a viver na prostituição, e as pessoas parecem que não demonstram fé na conversão daquelas pessoas, sabe? Isso é um pecado muito grande, quando com nossa própria língua, às vezes, nós acabamos questionando a conversão das pessoas. Pedro aqui não levou em consideração o pecado que eles fizeram. Confira depois, capítulo 4, verso 3 e 4 da carta de Pedro. Ele não levou em consideração. Ele sabia que, embora eles fossem difamados pela vida anterior que eles tinham, e isso causara uma grande perseguição, ele acreditava que se eles vivessem na fé, eles iriam alcançar a bênção tão desejada, que era que quando Cristo voltasse, eles recebessem a salvação. Assim também é comigo e com você. Nós somos angustiados e sofremos perseguição de nós mesmos, sabe? Há uma briga entre nosso ser, entre o que precisamos nos tornar e aquilo que estamos sendo. Mas uma coisa é certa: se vivemos na fé, na confiança de que Cristo de fato nos transformou e nos redimiu, nós encontraremos graça e misericórdia em tempo oportuno. Então, eu queria deixar para vocês aqui a seguinte expressão, a seguinte mensagem: que Deus nos ajude a olharmos para trás e sabermos quem fomos e olharmos para frente para sabermos quem devemos nos tornar ou quem devemos ser. Sabe por quê? Por muitas vezes nós iremos chorar pelos nossos pecados, porque parece que a nossa vida parece sem sucesso. Mas Deus não nos abandona quando isso acontece. Eu queria ler com vocês aqui um livro que eu amo de paixão. Muito, muito, muito. É um livro chamado Caminho a Cristo. E na página 64, observe só o que é que diz aqui. Muitas vezes teremos de nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros. Mas não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos rejeitados nem abandonados por Deus. Não. Cristo está à direita do Pai, fazendo intercessão por nós, diz o amado João. Escrevo isto a vocês, para que não cometam pecado. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que não tem nenhum pecado. Ele nos defende diante do Pai. Sabe, irmãos, eu e você, talvez, não tenhamos tido, a experiência visível como Pedro teve pessoalmente. Eu digo assim, talvez porque alguns tenham sonhos, alguns tiveram relação mais estreita com Deus, e claro, ninguém teve de fato em nossa geração uma experiência pessoal com Cristo, a ponto de ele aparecer a você de forma pessoal. Isso pode talvez ter sido em sonhos, mas eu não vou duvidar, vai que alguém
tenha tido essa experiência, e Deus sempre se manifesta para nós através de situações, né, de pessoas, através de um folheto, enfim. Ele sempre se apresenta de forma representativa. Porém, independente que a gente não venha ter tido essa experiência pessoal, eu falo pessoal a nível de pessoa, né, de Cristo, fisicamente falando, a nossa fé faz com que as pessoas possam ser contagiadas. A experiência que você tem com Deus deve ser tão estreita, tão intensa, que possamos deixar também um legado, como diz a lição aqui de hoje, e que esse legado possa ajudar as outras pessoas a conhecer também a Cristo e tenham alegria em meio às aflições das quais elas passam. Vamos orar ao Senhor e que o estudo de hoje nos ajude a termos a consciência daquilo que nós somos, daquilo que estamos sendo e de que em Cristo precisamos nos tornar a cada dia com crescimento, com fortalecimento, com mudança de vida, porque assim é a vontade do nosso Pai Celestial para com todos nós. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo legado que nos foi concedido. Nós temos uma herança nos céus, que é muito mais preciosa que o ouro que perece. A tua palavra nos aconselha que devemos buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e não acumular nesta terra tesouros onde a traça e a ferrugem corrói, mas que possamos construir, Senhor, um bom caráter através de escolhas que enaltecem a tua presença. Nos dá o perdão dos pecados, permanece conosco, Senhor, e nos dá neste dia a bênção da tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus e a vocês pela participação e peço que vocês possam compartilhar esse vídeo, vocês possam se inscrever no canal, como eu já mencionei outras vezes. Uma boa parte das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritos, pelo menos 50% delas. Gostaria muito, confesso a vocês de coração, que essas pessoas pudessem se inscrever e nos ajudar também nesse aspecto. Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo. Fiquem na paz do nosso Pai Celestial.